Ó, aula 3 aqui do nossa série de vídeos, né? Sobre gestão de contratos, né? Especificamente sobre a Lei 14.133 de 2021, né? Para o TSE. Isso aqui é a aula 3, ó. Primeira coisa. Esse material tá no link na descrição desse vídeo para você baixar gratuitamente para você acompanhar, viu? Nem tudo que tá nesse material agora, nesse vídeo, eu vou esmiuçar, ler com você, né, detalhadamente, mas você, crendo eu, quando baixar o material, né, vai ficar aberto, aí pode ficar aberto na aba do seu computador, notebook, sei lá. Aí você pode ler com detalhes, né, o que eu escrevi, né, a apresentação dessa aula, porque a gente nesse vídeo vai ser bem objetivo, né? Esse material disponibilizado para você é exatamente nessa intenção, que você acompanhe de forma mais detalhada no material, que eu vou ser aqui nesse vídeo é objetivo, né? Para ter sentido, né? O vídeo, tá bom? Vamos para a primeira questão. A administração pública poderá convocar com antecedência mínima de 8 dias úteis audiência pública presencial ou à distância, na forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados. Pessoal, antes da gente começar a passar nas questões, rapidamente, o que eu quero que você observe? Pause sempre que quando a gente chegar numa questão nova, pause e pense o que você ia marcar na sua prova. Certo ou errado? Aí você despausa e a gente continua. Aí você dá uma olhada no seu material aí aberto na aba, em outra aba, tá? Assim que funciona o aprendizado, tá? É assim que funciona. Essa questão está correta. Foi um copia e cola aí do artigo 21 da Lei de Licitações. Por que eu trouxe ela? Eu trouxe ela especialmente para você ficar ligado nesse prazo aqui, um prazo que cai em prova, cai demais, é mínimo de 8 dias úteis. Tá? Qualquer prazo diferente disso aqui, para esse artigo 21 está errado. As bancas colocam 10 dias úteis, menos dias úteis. E outra coisa, as bancas costumam colocar coisa diferente. Costumam colocar deverá. Tá? Deverá, mas não é deverá, é poderá. Ó, essa convocação de audiência pública é uma faculdade que o legislador deu ao administrador. Tá? Por exemplo, assim, ó, administrador, se você quiser convocar, para deixar as coisas mais transparentes, né? Uma audiência pública aí para falar para a sociedade, para elas darem, né, os seus pareceres, né, sobre a licitação que vocês estão aí realizando, pode fazer isso. Eu te dou essa permissão, tá? Mas se vocês fizerem isso, observem essas regras aqui do artigo 21, que é com antecedência mínima de 8 dias úteis e deixar que todos os interessados se manifestem, tá? Então, é uma faculdade, sim. Mas, se caso o administrador resolva, né, fazer essa audiência pública, aí ele deve observar o que diz o artigo 21, tá? Então, fica ligado nessa palavra poderá e nesse prazo aqui mínimo de 8 dias úteis, viu? Para a próxima. Não são abrangidas de qualquer forma por esta lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, regidas pela Lei 13.303. Essa lei aqui é a famosa Lei das Estatais. E aí, pessoal, certo ou errado? Ó, essa questão está errada. Primeira coisa, por que está errada? Porque não é de qualquer forma, tá? Falou aqui de qualquer forma. Não, pessoal, há uma ressalva aqui no parágrafo 1º do artigo 1º. Essa ressalva do artigo 178 aqui. Tá? Então, não é de qualquer forma. Então, esse de qualquer forma que já deixou errado. Essa ressalva é referente às partes penais que as empresas públicas e sociedades de economia mista terão que observar os mandamentos da Lei 14.133 de 2021. Tá? Para licitar e contratar, as empresas públicas e as sociedades de economia mista vão observar a Lei das Estatais, que é a Lei 13.303, essa lei aqui, ó, de 30 de junho de 2016. Mas as partes penais, aplicação de pena, etc., vão observar os ditames da lei de licitações, tá? Especialmente no que diz respeito ao artigo 178, viu? Então, não é de qualquer forma. Então, esse de qualquer forma deixou a alternativa errada. Próxima questão.
As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas, sediadas no exterior, obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nesta lei, na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro de Estado. E aí, certo ou errado? Só está certo. Porque eu trouxe essa questão aqui pra gente. Primeira coisa, eu queria que você pegasse essa ideia bem diferente, né? Que é uma inovação da Lei 14.133, que é essa possibilidade de, caso uma licitação lá for sediada no exterior, né, ter essa possibilidade, né, que o legislador deu de obedecer às peculiaridades locais e não ser engessado com as leis aqui brasileiras. Porém, essa obediência às peculiaridades locais, né, às regras locais lá no exterior, não exime, por exemplo, de observância dos princípios básicos, apesar de poder observar lá as peculiaridades locais. Na verdade não é nem poder, na verdade é dever, tá? Se for no exterior, deverão observar, né, as peculiaridades locais, mas mesmo assim deverão observar os princípios básicos estabelecidos no artigo, principalmente, né, nos artigos lá, 5º, né, artigo 5º, que fala dos princípios, tá? Então deve observar sim os princípios, tá, da Lei de Licitações e Contratos, mesmo lá no exterior. Obedecerão às peculiaridades locais, mas, né, isso não exime de observância dos princípios. E também eu trouxe para falar para você que vai ser editada a regulamentação sobre isso aí, sobre como vai ser essa observância das peculiaridades locais. Isso ainda vai ser disciplinado por, talvez, decreto do ministro de Estado. Tá? Ministro de Estado, tá bom? Qual ministro de Estado? Não sei, a lei não fala isso e nem interessa para a gente. Mas é provavelmente o ministro de Estado do exterior, né, que é responsável pela essa relação, representação externa do Brasil. Vamos para a próxima questão. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, cujo objeto seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por prazo determinado serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. E aí, certo ou errado? Pessoal, tá errado. Isso é uma baita de uma pegadinha muito sacana, tá? Porque assim, para a administração, né, convocar, para a administração poder contratar essa empresa para assessorar, né, os agentes públicos, os bens ou serviços especiais não tem que ser rotineiramente contratado. Tem que ser algo que não seja rotineiramente contratado. É o que diz aqui o artigo 8º, parágrafo 4º, né? Bens e serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado. Porque assim, se não for rotineiramente contratado, né, é algo, digamos, novo, né, para aqueles agentes públicos, aí sim, né, até bem óbvio, né, por exemplo, que se contrate uma empresa pública, uma empresa especializada, né, para assessorar aqueles agentes públicos, né, para melhor gerir, para melhor conduzir, né, aquela contratação, aquela licitação de bens ou serviços, tá? Mas se for algo rotineiramente contratado, não tem que se falar, né? Ela já sabe como é que ela vai gerir, como é que ela vai conduzir aquele serviço. Então, tua banca tirou aí o não e ficou errado, tá? Próxima questão. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato, agente público de órgão ou entidade, licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, não se estendendo essa vedação a terceiros que auxiliem a condução da licitação. E aí, pessoal, certo ou errado? Tá errado, né? Porque o parágrafo 2º do artigo 9º aqui diz que essa vedação
do parágrafo 1º se estende a terceiros que auxiliam a condução da contratação. E a questão falou que não se estende. Por isso ela ficou errada, né? Porque se estende, é extensivo, né? A terceiros que auxiliem na condução da contratação, né? Então, como a questão falou que não se estendia, ficou errado, tá? Próxima questão. A alta administração do órgão ou da entidade é responsável pela governança e deve implementar processos e estruturas, inclusive gestão de riscos e controle. E aí, pessoal, certo ou errado? Tá certo. Copia e cola também do artigo 11, parágrafo único, né, que fala a alta administração do órgão, da entidade, é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controle internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações com planejamento estratégico, daqui é importantíssimo, e as leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia nas contratações. Viu? Eu já vi muita questão cobrando esse parágrafo único do artigo 11, mas muita questão mesmo, então fica ligado nisso aí, tá? Vai cair e você vai acertar. Próxima questão. Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração deverá determinar como condição de validade e eficiência que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. E aí, pessoal, certo ou errado? Tá errado, pessoal. Porque, eu sempre falo nos vídeos que eu gravo, sempre fica ligado no verbo modalizador. Principalmente nessa lei. Eles brincam muito com essa nomenclatura de poderá, deverá, e isso deixa o item errado. Porque quando você fala deverá, você está dizendo que é uma obrigação. Quando você fala poderá, você está dizendo que é uma faculdade. Administrador, você pode fazer isso se você quiser. Mas se você não quiser, você não tem essa obrigação. Mas quando o verbo está deverá, serão, é uma obrigação. Ele não tem escolha, ele deve fazer aquilo necessariamente. Então fica ligado que isso deixa essa troca de verbo modalizador, poderá, com deverá, serão, isso aí troca totalmente o entendimento de interpretação daquela oração, daquela frase, e deixa errado o item, tá? Nesse caso aqui, artigo 17, parágrafo 4, diz que nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração poderá determinar uma faculdade. Você pode ou não, tá, fazer isso, mas não é um dever, então por isso está errado. Eu trouxe essa questão para você ficar ligado nesse verbo modalizador. Cuidado, eu tô falando, cuidado, então fica ligado que vai cair nessa prova uma troca de verbo, deverá, poderá. Everson, mas eles cobram isso aí, será? Não, eles não cobram isso aí, chovem provas, então fica ligado. Próxima questão. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pela divulgação do edital de licitação, quando, a partir daí, iniciam-se de fato a licitação, tá? Inicia-se, na verdade, que tira esse M aqui, tá? Desconsidere esse M. Inicia-se, de fato, a licitação. E aí, pessoal, certo ou errado? No seu material não vem errado assim, viu? Eu já vou corrigir antes de colocar na descrição. Pode ficar tranquilo. Tá errado, né, pessoal? Porque, o artigo 18 diz que a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento. E não tem nada a ver com isso aqui, Não tem nada a ver com divulgação do edital de licitação. É só encheção de linguiça. Viu? Artigo 18, eu já vi cair muito em prova isso aqui, mais 20 questões, pelo menos, sobre esse artigo 18. Diz qualquer coisa e não sobre o planejamento, mas, necessariamente, a fase preparatória do processo licitatório é caracterizado pelo planejamento. E tem totalmente lógica, né, pessoal? Tem muita lógica isso aí. Planejamento, você vai planejar, fase preparatória, planejar, né? Então, fica tranquilo, fica ligado nisso aí, porque cai em prova e você não vai errar mais. Próxima questão, em se tratando de estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos. E aí, pessoal, certo ou errado? Sinceramente, coloque em pausa e me fala se está certo ou errado.
Pessoal, tá certo, é um copia e cola, tá? Copia e cola do artigo 18, parágrafo 3º. Muita gente que não está familiarizada com essa lei vê essa palavra apenas aqui, né? E você agora tem que ficar ligado nessa palavra poderá, porque aqui falou poderá, então tá certo, e aqui falou apenas, então tá certo, tá? É um copia e cola, então fica ligado. É uma faculdade também para administração, né? Dispensar projetos. Mas ela nunca vai dispensar projeto, estudo técnico preliminar, não vai dispensar projeto básico. Então, eu já vi também muitas questões falando isso aí, ó, pegando essa interpretação do artigo 18, parágrafo 3º, e falando que vai dispensar estudo técnico preliminar, falando que vai dispensar projeto básico. Não é nada disso, viu? Nada disso. Então, fica ligado, que a banca gosta de estender a interpretação para deixar errado. Certo ou errado essa questão? Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, superiores à necessárias para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. E aí, pessoal, certo ou errado? Tá errado, né, pessoal? Porque aqui, ó, é não superiores, né? Claro que é não superiores, mas você lendo rápido, você cai nessa pecadinha. Eu juro que você cai. Porque a lei diz que é não superiores, né? E aqui deixou superiores, então mudou totalmente, né, a interpretação e ficou errado. Tá? É não superior à necessária para cumprir as finalidades. Isso aqui foi uma forma de evitar que a administração compre coisas luxuosas, gaste dinheiro desnecessário com coisas que deveriam ter uma qualidade comum ali, nem inferior e nem superior, mas comum, né, de qualidade comum. Uma parte muito interessante da 14133. Próxima questão. Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação, associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado, deverão ser alocados como de responsabilidade da administração pública na matriz de alocação de risco. E aí, certo ou errado? Pessoal, está errado. Parágrafo 4º, artigo 22, de que será alocado como de responsabilidade do contratado, não da administração, como diz a questão. O que eu já vi de questão cobrando isso aqui, dessa nova lei, é absurdo, tá? Falando que é de responsabilidade da administração. Não é, pessoal. Parece... Eu digo, uma questão dessa pega muita gente, pega mais muita gente mesmo. Se o examinador for mal na prova do TCE e colocar uma questãozinha dessa aqui, ele pega assim, 95% das pessoas, tá? E 5% são as pessoas que vão assistir meu vídeo, que estão assistindo até agora. Porque é como de responsabilidade do contratado, e não é da administração pública, por isso está errado. Próxima questão. Beber água, rapidinho. É dispensável a licitação para a contratação de profissionais, para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional de notória, profissional técnico, né, de notória especialização. E aí, é dispensável, pessoal, a contratação desse tipo de serviço? Certo ou errado? Fala para mim. Pessoal, tá certo. Eu sei que muita gente já, quando vê notória especialização profissional, já pensa em licitação inexigível, né? Cuidado, essa aqui é um caso bem específico lá, de licitação dispensável, tá? Artigo 75, inciso 13, tá? Fica ligado com isso aí, tá? Não confunde essa parte específica aqui do artigo 75, inciso 13, com os casos lá de inexigibilidade de licitação, tá? Fica ligado. Próximo aqui. Muito legal essa questão, muito legal mesmo. Pode-se inferir corretamente, com base na lei de licitações, que o rol de licitação inexigível é exemplificativo, enquanto o rol de licitação dispensável é taxativo. E aí, pessoal? Ah, mas eu não vi isso aqui na lei. Pois é. Por isso que é bom a gente fazer questões para a gente ficar com entendimento daquilo que a banca entende como correto ou como errado. Isso está correto, pessoal. Esse entendimento é correto e é o que extraímos dos artigos 74, 75 e 74. Fala sobre licitação inexigível e 75 fala sobre licitação dispensável, tá? Muitas bancas já cobraram isso aqui. Muitas bancas, tá, pessoal? Então fica ligado para você não cair nisso aqui, tá? Provavelmente, né, eleitoral não vai ser
a matéria que vai diferenciar ninguém no concurso TSE, a matéria que vai diferenciar vai ser para técnico, área administrativa e analista, área administrativa. Vai ser gestão de contratos e vai ser gestão de pessoas. Essas duas matérias que vão diferenciar, tá, quem vai ser aprovado ou não. Vamos para a próxima questão, pessoal. Essa questão também é muito interessante, tá? Provavelmente a última questão. Para se calcular os valores que são legalmente permitidos para licitações dispensáveis, questão difícil, mas que se cair vai pegar muita gente. Vamos voltar. Para se calcular os valores que são legalmente permitidos para licitações dispensáveis, deve-se levar em conta o somatório do que for despendido no exercício financeiro, pela respectiva unidade gestora, que correspondem ao somatório da despesa realizada com objetos da mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações do mesmo ramo de atividade. Difícil ou dificílima, pessoal? Dificílima, né? Pois é, então fica ligado, porque nem só de questão fácil vive a banca CESP. E a sua prova vai ser nível alto. A justiça eleitoral, nível alto. Então se prepara para a questão assim. Tá correto, pessoal. Esse entendimento aqui é uma junção. Primeira coisa, artigo 75, que fala sobre licitação dispensável, tá? Inciso 1 e inciso 2, fala sobre valores. Inciso 1, para a contratação que envolva valores inferiores a R$100 mil, é dispensável, no caso de obras e serviços de engenharia ou de manutenção de veículos automotores. Aí o valor para dispensar a licitação é R$100 mil. Agora, inciso 2. Calma, a gente já vai chegar naquela parte lá. Para a contratação que envolva valores inferiores a R$50 mil, no caso de outros serviços e compras, tá? Beleza. Agora, olha o que diz o parágrafo 1º, lá no finalzinho do artigo 75. Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos no inciso 1 e 2 do caput deste artigo. 1 e 2 é qual? Esse aqui, esses dois valores aqui, tá? Deverão ser observados. Agora, dois itens que devem ser observados para a gente aferir os valores do inciso 1 e inciso 2 do artigo 75. Primeiro, o somatório do que for despendido no exercício financeiro, pessoal. Tá? A gente vai somar tudo para ver se passou daquele valor ou não chegou ainda. É assim que a gente faz, tá? Não é bagunçado. Pela respectiva unidade gestora. Primeiro requisito. Segundo, o somatório da despesa realizada com objetos da mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. Tá? A gente vai levar em consideração esses dois fatores aqui para poder somar, né? Para poder aferir, que foi a palavra do parágrafo primeiro, os valores, né? Para poder ver se atendem, né? Como licitação dispensável, tá? Então, fica ligado, né? A questão foi considerada correta aqui, porque foi juntado aqui, essa questão eu elaborei, foi juntado aqui, né, esse entendimento do artigo 75, inciso 1 e 2 e parágrafo 1º do artigo 75, inciso 1 e 2, viu? Essa questão foi de altíssimo nível, pessoal. Esse simulado foi topzera, então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, esse aqui é meu WhatsApp, caso você queira trocar uma ideia por lá. Esse aqui é meu Instagram, só mandar a solicitação que eu aceito. Tamo junto, fica com Deus e falou!